malecom em Havana, qualificado como o divã mais eloquente do mundo em desenvolvimento. As ondas que quebram parecem mais nervosas que de costume. Trazem notícias de um continente em plena transformação e com o destino de Cuba de novo no centro das atenções. Eu sou Jamil Chad e neste episódio do podcast De Cabeça para Baixo mergulhamos nos motivos que levam uma superpotência da dimensão dos Estados Unidos a se preocupar ao longo de séculos pelos acontecimentos em Havana. A realidade é que a obsessão dos Estados Unidos por Cuba não começou com o comunismo. Ao longo da história, o verdadeiro motivo do interesse norte-americano pela ilha é geopolítico. Controlar Cuba é um dos aspectos de uma estratégia americana de domínio sobre o seu entorno. O que ocorre é que, com Donald Trump no poder, esse aspecto ficou ainda mais claro. Nas últimas semanas, o Departamento de Guerra passou a usar uma nova terminologia para falar da região. Num mapa mostrado aos generais americanos, o governo de extrema-direita indicou a existência de uma região agora denominada a Grande América do Norte. Da Groenlândia ao Canal do Panamá, o local passou a ser considerado como área vital dos interesses dos Estados Unidos. Na prática, tudo o que ocorre no Caribe ou na América Central são temas estratégicos da Casa Branca. Um abalo à soberania da região. Mas, para que esse novo mapa seja uma realidade, Cuba terá de ser controlada. E para entender o que a ilha representa para os Estados Unidos, teremos de voltar alguns séculos. Antes de ser uma potência industrial, os Estados Unidos construíram uma potência agrícola. Num gesto que teria uma profunda repercussão na história do país, Washington comprou da França, em 1803, a área a oeste do Mississippi. Com o que já tinham, os americanos passaram a dominar uma vasta planície, que é, de fato, o coração dos Estados Unidos e um dos lugares mais férteis do planeta. Com os alimentos que os Estados Unidos produziam e vendiam principalmente para o Reino Unido, os britânicos puderam reduzir sua área agrícola e se concentrar na Revolução Industrial. O que mudou a história do mundo, porém, não foi apenas a terra fértil dos Estados Unidos e nem a existência de milhões de pessoas escravizadas para produzir. Um aspecto chave para entender essa transformação foi a existência de um extraordinário sistema fluvial. Uma bacia que, de certa forma, irriga e determina a vida de 40% do território dos Estados Unidos. O Missouri, o Ohio e inúmeros outros rios desaguam justamente no Mississippi e, em seguida, chegam à cidade de New Orleans. Na verdade, tudo aquilo se transformou em vias extremamente eficientes para fazer com que toda aquela produção agrícola pudesse ser exportada. Dali, iam para o mundo todo. Não por acaso, o controle da foz do rio Mississippi era estratégico. Em 1814, Andrew Jackson chegou a entrar em guerra contra os britânicos para garantir New Orleans, o acesso americano ao Golfo do México e, portanto, ao mundo. Mas o que Cuba tem a ver com tudo isso?
tudo. No fundo, a foz do rio Mississippi é apenas parte da história geopolítica da região. Ter acesso ao Golfo do México era absolutamente fundamental, mas de nada valeria se não conseguissem um acesso completo, claro, ao Oceano Atlântico. Quem poderia bloquear esse acesso? Justamente a ilha de Cuba. Situada entre a Flórida e a Península de Yucatán, o país do Caribe poderia simplesmente fechar um dos canais mais vitais para a história econômica dos Estados Unidos. Por décadas, asfixiar a produção americana seria uma manobra que poderia simplesmente ser organizada a partir de Cuba. Em Washington, a percepção era que os diferentes governos em Havana eram sempre fracos demais para realizar tal operação. A preocupação era se eles fossem controlados por uma potência estrangeira que, usando a ilha, abalaria a expansão econômica dos Estados Unidos. No século XIX, Cuba era controlada por uma Espanha decadente e que era apenas uma sombra do império que havia construído. O risco para os Estados Unidos, portanto, não era exatamente a coroa de Madrid. O medo era que a monarquia espanhola cedesse a ilha para os britânicos. Não demorou para que essa tensão se transformasse em uma guerra entre Estados Unidos e Espanha. Havana, como resultado, ficou sob o controle de Washington. A ilha em si era irrelevante. A conquista havia sido para garantir um canal para a navegação entre a foz do rio Mississippi, o Golfo do México e, finalmente, o Oceano Atlântico. O tema voltou a assombrar os americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Telegramas revelam como o Departamento de Estado norte-americano temia, naqueles anos, que submarinos alemães pudessem usar justamente aquelas rotas e até estabelecer uma aliança entre os nazistas e Havana. Foi apenas na Guerra Fria que, finalmente, o debate sobre o comunismo desembarcou. Aqueles 145 quilômetros entre a ilha e os Estados Unidos deixaram o mundo em suspense durante a crise dos mísseis. Fidel Castro não era a ameaça, mas o que uma ilha fora do controle da Casa Branca poderia significar para o país em plena Guerra Fria. Hoje, Trump não teme o que o regime cubano pode representar como ameaça aos Estados Unidos. Essa ameaça não existe. Sua missão é terminar seu mandato com um controle completo do seu entorno geográfico. Retomar, sem deixar nenhuma dúvida, a influência política, diplomática, militar e econômica em toda a América Latina. A importância de Cuba, portanto, não é o seu regime político. Isso, no fundo, não importa. O que importa é o lugar geográfico que Cuba ocupa. E isso faz toda a diferença. Apresentação e roteiro, Jamil Chad. Edição de som, Carlos Melo, Lola Magalhães e Caio Godoy. Coordenação editorial, Thaís Reis Oliveira.